Olá, pessoal! Começando mais uma aula explicativa, Matemática PET, volume 5, referente à semana de número 2, com a professora Cleuvânia, para o 9º ano. Questão número 1. Dada a função quadrática. Função quadrática também é conhecida como função polinomial de segundo grau, definida por função de x igual menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Nessa função, nós temos três coeficientes numéricos. Nós temos coeficiente A, que é representado pelo número menos 1, de acordo com a função dada. Temos B, que é representado pelo número mais 6, e temos o C, que é representado pelo número menos 5. Lembrando que A tem que ser diferente de zero. Preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado x e y. E depois, construa o gráfico no plano cartesiano, marcando os zeros ou raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo y de caneta azul. Primeira coisa, eu vou achar os pontos de par ordenado. Vou usar essa função dada y igual menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Aonde aparecer x, eu vou representar o número que aparecer nessa coluna. Ou seja, eu vou substituir a letra pelo número. Vamos começar. Y igual menos o menos da fórmula, x vale menos 1. Coloquei menos 1 dentro do parêntese porque a fórmula tem negativo e o x é negativo. Ao quadrado mais 6 que multiplica por menos 1, porque apareceu x de novo, menos 5. Agora eu vou resolver. Vamos resolver primeiro isso aqui, depois multiplicar. Menos 1 ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado se torna positivo. Então, fica 1 positivo ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. E o negativo da fórmula continua. Ficou menos 1. Agora, multiplicando 6 positivo menos 1, deu menos 6. E repetiu menos 5. É esse o procedimento que eu vou usar direto aqui. Observa com muita atenção. Agora, para concluir a resposta, olha que bacana. Tenho e devo. Eu devo R$1, eu devo 6. Eu devo 5. Eu estou devendo tudo. Se eu devo R$1 e devo 6, eu estou devendo R$7. Eu devo mais R$5. Eu devo 7, eu devo 5, eu devo 12. Achei o primeiro par ordenado, que é o menos 1, que representa x, e o menos 12, que representa y. E vou representar essa parte aqui, completando. Menos 1, função de menos 1 é igual a menos 12. Agora, no lugar de x, eu vou colocar 0. Resolvendo 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. E depois, multiplicando 6 com 0. Concluindo, se é negativo aqui, não importa. 0 ao quadrado é 0. Não importa para o número 0, tá bom? Pode colocar ou não colocar, é a mesma coisa. 0 não altera valor. 6 vezes 0 é 0. Repetir o menos 5. Cortei aqui os zeros. Sobrou quem? Menos 5. O par ordenado de 0 é menos 5. Completei. Função de 0 igual a menos 5. Esse é o procedimento. Vou voltar. Agora, no lugar de x, eu vou colocar o número 1. O 1 é positivo. Então, o que acontece aqui, eu coloquei ele menos de fora e coloquei o 1 ao quadrado. Eu coloquei um parênteses para poder resolver e vocês entenderem. Porque o negativo representa a fórmula, tá bom? Ele representa a fórmula. E o x aqui, ele é positivo. Então, eu coloquei dentro do parênteses para poder identificar melhor. E multiplico 6 por 1. O que acontece aqui? 1 ao quadrado é ele vezes ele. 1 vezes 1, que dá 1. O sinalzinho negativo da fórmula, eu repeti. Ficou menos 1. 6 que multiplica por 1, 6. Menos 5.
devo 1, devo 5, devo 6, tenho 6 para pagar. Fica o quê? 0. Então, 1 e 0. Depois, no lugar de x, é o 2. Conservo o negativo da fórmula, da função dada, né? E no lugar de x eu coloquei 2. Vamos resolver isso aqui primeiro e depois multiplicar. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, ele vezes ele. Ficou menos 4. 6 que multiplica por 2 é 12. E o menos 5. Pensa, tem devo. Devo 4, devo 5, eu devo 9, tenho 12 para pagar. Eu devo ou eu tenho? Eu tenho R$3. 2 e 3. No lugar de x eu coloquei o 3. Vamos resolver isso aqui. 3 ao quadrado é ele vezes ele. 3 vezes 3. Deu menos 9. 6 vezes 3, 18, menos 5. Devo 9, devo 5, eu devo 14, eu tenho 18, eu fico com R$4. 13 e 4, 4. Função de 3, 4. No lugar de x, coloquei o 4. Vamos resolver isso aqui e depois este. Y igual menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24. E repete o menos 5. Tem e devo. Devo 16, devo 5, devo 21, tenho 24. Fico com 3. 4 e 3. Função de 4 igual a 3. Depois, no lugar de x, coloquei o 5. Vamos resolver isso aqui primeiro. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, menos 25. 6 vezes 5 é 30, mais 30, menos 5. Devo 25, devo 5, eu devo 30. Eu tenho 30 para pagar, ficou 0. Concorda? Ou sem corda? No lugar de x, coloquei o 6. E resolvo isso aqui. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Menos 36, mais 36 menos 5. Só cortar aqui. Um é positivo, outro é negativo. Ficou menos 5. E por último, no lugar de x, o 7. 7 ao quadrado, 49 menos 49. 6 vezes 7, 42. Devo 49, devo 5. Devo 54. Tenho 42 para pagar, eu ainda fico devendo 12. 7 e menos 12. Certo? Agora vamos representar no plano cartesiano. Bom, nós temos o plano cartesiano, que apareceu lá no PET, eu copiei ele aqui. Nós temos o eixo x, que também é chamado de eixo das abscissas. E temos o eixo y, chamado também de eixo das ordenadas. Os pontos de par ordenado já achei na questão anterior, x e y, copiei aquela parte. Essa parte A que representa o eixo x e essa parte A que representa o eixo y, que são os números que são representados. Vamos começar com menos 1 e menos 2. Menos 1 é x, olha que bacana, observa o pontilhado, tá vendo? Começando lá do eixo x. Depois o menos 12, que é o eixo y, bem pequenininho aí. Marquei a bolinha, que é o ponto. Depois 0 e menos 5, o 0 é x e o y é menos 5. Vou marcar no eixo y. Cortou o eixo y, que é o menos 5. 1 e 0 corta o eixo x, que é o 0, o eixo das abscissas. 2 e 3, o 2, olha que bacana, o 2 do eixo x com o eixo y, que é o 3. Formei o outro ponto. Fiz a representação. Depois eu tenho 3 e 4. 3, que é o x, e o 4, que é y. Marquei o ponto. 4 e 3, 4, que é x, e y, que é 3. Continuando, o 5 e 0 corta o eixo x. Lá no ponto 5, positivo. 6 e menos 5. Olha que bacana. Observa o 6 de x com menos 5 de y. E depois 7
e 12. Viu? Marquei o ponto. Agora eu vou desenhar a parábola. Olha que bacana o desenho da parábola. Parábola voltada para baixo, tá vendo? Ela começou de cima para baixo. Significa que o A é menor que zero. Isso é importante. Lá na função, aquela função dada, qual é o valor de A? Menos 1, concorda? Então, parábola voltada para baixo, porque o A é menor que zero. Respondendo aquelas outras perguntas. Marcando os zeros ou raízes da função de caneta vermelha, ou seja, vou fazer uma bolinha com a cor vermelha. Lá no eixo x, zeros ou raízes da função são os pontos que cortam o eixo x. Aqueles que cortaram o eixo x. Vou fazer uma bolinha maior, colorida, de vermelho. Depois, o vértice de caneta preta, o vértice lá em cima. Olha lá o Vzinho, vértice, isso é vértice. É onde inicia o ponto máximo ou mínimo. Depois nós vamos descobrir. Depois, marcando o ponto que o gráfico intercepta o eixo Y. Caneta azul, o eixo Y aqui, ele. Marquei a bolinha. Ele está cortando o eixo Y. Certinho? Agora observe o gráfico ao lado da função quadrática definida por função de x menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Responda as questões a seguir. Vamos analisar isso aí. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Muito fácil. Eu expliquei no início. Quem é A? Vou marcar setinha. O valor de A. Coeficientes numéricos. Não pode ter letra junto. Se não tem um número junto com a letra x ao quadrado, é 1, com negativo. A igual a menos 1. O B é o 6 e o C, menos 5. Muito bacana, né? B. Como o valor de C é igual? Qual é o valor de C? Aqui ele, menos 5. Certo? A parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenadas. Eu quero saber as coordenadas que chegou nesse ponto aqui. Certo? Eu sei que Y é o menos 5. E quem é x? É o zero. Só completar, 0 e menos 5. Que é simétrico, muito bacana também, simétrico. O que é simétrico? Ao ponto de coordenadas, simétrico. Estou marcando uma setinha aqui no desenho, está vendo? Lá no gráfico, isso é simétrico. Quem é simétrico ao menos o 0 e o menos 5? É o 6 e o menos 5. Achei, 6 e menos 5. Isso é simétrico, tá bom? Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Delta, eu tenho a fórmula para achar o valor. B ao quadrado menos 4ac. Vou usar esses dados aqui para achar o valor de delta. No lugar de B, eu vou colocar o 6. 6 ao quadrado menos 4, que multiplica A é menos 1. Menos 1 dentro do parêntese. E o C, menos 5 dentro do parêntese. Certo? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, dá menos. Está ok. 4 que multiplica por 1, dá 4 vezes 5, 20. Certinho. 36 menos 20, que é o valor de delta, é 16. Delta é o nosso discriminante. É o 16. Letra D. Como delta é? Ele é maior, menor ou igual a zero? Ele é maior que zero. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Quantos? São duas. São duas raízes, tá bom? Vou escrever aqui, depois eu completo. São duas raízes. E quais são elas? São as raízes, olha que bacana. São as raízes que cortam o eixo x. São duas raízes, x' é 1 e x duas linhas é o número 5. Certinho? Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Intersecção. Então, bom,
as coordenadas desse ponto. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? Eu sei que x é 1 e cortou o eixo x, então é 1 e 0. E o outro é 5 e 0. Certinho? Tá aqui. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Eu quero saber as coordenadas do vértice que formou esse ponto aqui. Vértice da parábola, do gráfico dessa função. O que acontece? É o menos 3 com quem? Com 4. Sempre começando de x. Desculpa, menos 3 não. 3 e 4. Certinho? Muita informação. G. Como A? A é o quê? Menor que zero, não é verdade? A é menor que zero. A concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Como eu tinha dito, é para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função de máximo. Por quê? Quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, ou seja, o A é menor que zero, o ponto é máximo. Se fosse ao contrário, A maior que zero e a concavidade da parábola é voltada para cima, o ponto é de mínimo, tá bom? Então, ponto de máximo. Questão 2. Uma bola é lançada de um ponto O e em seguida tocada o solo nos pontos A e B. Então vamos lá. Uma bola é lançada de um ponto O. Tem uma bola aqui. Desenhei ela pequenininha aqui para vocês verem, tá bom? Em seguida, toca o solo nos pontos A e B. Lancei a bola, ela foi lá no vértice 1, caiu no ponto A. Ela deu um kick, pulou, né? E foi lá para o vértice 2 e caiu no ponto B, certo? Conforme representado na figura abaixo. Fiz uma ilustração para entender melhor. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices V1 e V2. Então, vamos lá. Vamos tirar as bolinhas daqui. Aí falou o seguinte, durante a sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices V1. Primeira parábola, olha que bacana, isso aqui é parábola. É a primeira. E a segunda é a de baixo. Olha lá, que bacana. Viu? Falou que a bola descreve duas parábolas com vértices V1 e V2. Tá certo. Beleza. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Certo? Aqui é a equação. Y igual menos x ao quadrado sobre 75 mais 2x sobre 5. Tá. Certinho. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual a distância do ponto O ao ponto B em metros? Olha que bacana. Eu tenho que descobrir essa distância aqui. Do ponto O até o ponto B. Eu tenho que achar essa distância todinha aqui. Qual o tamanho dela? Em metros. Vou analisar o seguinte. Eu tenho que encontrar o valor do ponto A. Tá bom? Vou começar a analisar esse ponto. X', vou chamar de X'. X' é o seguinte. O ponto foi feito bem no início aqui, ó. Bem centralizando onde corta o eixo X e o eixo Y. Certo? Então, eu sei que X é 0 e Y é 0. X' vai ser 0 e Y' vai ser 0. Tá bom? É uma análise pequena, observa. Agora, o ponto A, vou chamar de X'. Tá bom? X'. O que acontece? O X' é o valor que representa o ponto A, com o seu par ordenado. Eu não sei o X'. Mas eu sei que o Y' é 0. Por quê, professora? Porque está cortando o eixo X. Quando corta o eixo X, Y é 0. Tá? Então, aqui eu tenho X eu não sei, X' eu não sei, ponto de interrogação, e o Y', duas linhas, é 0.
Vou fazer anotação aqui. X' é 0, Y' é 0. X duas linhas eu não sei, eu vou descobrir. E Y duas linhas é 0. Olha que bacana o raciocínio. Vamos ver se vocês vão conseguir entender. Vamos descobrir agora o valor de x duas linhas. Vou usar a equação dada. Tá? Y igual a menos x ao quadrado sobre 75 mais 2x sobre 5. Ok? No lugar de y, eu coloquei 0. Agora eu vou encontrar x. O que acontece? Eu vou transformar onde está zerinho aqui em fração. Vou colocar o número 1 embaixo. Eu tenho que descobrir o mínimo múltiplo comum desses números aqui, dos denominadores, do número 1, do 75 e do 5. Eu já vou direto. No ano já tem que saber, mas não tem espaço para desenvolver. O mínimo múltiplo comum de 1, de 75 e 5 é 75, tá bom? Aí o que acontece? Tem umas regrinhas aqui, presta atenção. 3 frações, eu coloquei 3 frações com 75 embaixo, que é o nosso mínimo múltiplo comum referente o 75 e o número 5, tá? Tem uma regrinha para poder descobrir o numerador de cada fração. 75 dividido por 1, 75, vezes o 0. Quanto deu? Dá 0. Agora, o numerador dessa fração aqui, 75 dividido por 75, dá 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, o numerador dessa última fração, 75 dividido por 5, dá 15. 15 vezes 2, dá 30, com a letra x. Certinho? Só observa. Agora eu vou cortar os denominadores porque eles são iguais. Posso cortar. Eu usei só para poder transformar os numeradores. Olha que bacana. Repeti o menos x ao quadrado mais 30x e igualei a 0. Eu inverti os lados aqui. O que estava no segundo membro foi para o primeiro, e o que estava no primeiro membro, que é o 0, foi para o segundo membro, para a conta ficar melhor. Troquei o sinal deles para ficar mais fácil de resolver. Eu multipliquei por menos 1 aqui. Ficou positivo, que eu troquei o sinal, e aonde é positivo fica negativo. O 0 é neutro, não precisa mexer com sinais de números zeros, tá? Não precisa mexer. Então, o 0 não precisa alterar. Entenderam até aqui? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a letra, eu tenho uma letra aqui, que é o x, e aqui também tem x, em evidência. O que é evidência? Ficou de fora do parêntese. E dentro do parêntese, eu deixei um x, que x ao quadrado, tirando um x, fica x. E 30x, tirando o x, fica 30, igual a 0, certo? Se eu multiplicar x vezes x, dá x ao quadrado. E 30 vezes x, dá 30x. Tá bom? Continuando. A primeira raiz, x' é 0, tá? Porque eu pego este aqui igual a este. Achei, realmente é 0, tá correto. A segunda, que é x duas linhas, é o seguinte, eu vou pegar o que está dentro do parêntese e igualar a 0. X menos 30 igual a 0. Troco o 30 de lado. Eu peguei, ele estava no primeiro membro, deixei ele no segundo, porque a letra tem que ficar sozinha. Troquei o sinal. X duas linhas é 30. Achei o valor de x duas linhas. Olha que bacana a distância do ponto O. Tá vendo essa setinha de amarelo? Até o ponto A é 30 metros. Agora, olha aqui um segredo. Vértice é sempre simétrico. O vértice fez o seguinte, o vértice 2, ele é simétrico, sempre ele é simétrico. Simétrico é quando corta alguma coisa ao meio. Tá vendo essa reta aqui, completa? Cortou ela ao meio. Quando corta ao meio, este lado tem o mesmo valor que esse. Entenderam? Viu que bacana? Agora, para achar o valor desse lado aqui,
Eu vou pegar o 35 e vou tirar 30. Deu 5 metros. O outro lado, simétrico, tem o mesmo valor que este aqui. E mede 5 metros. Pronto, agora eu posso concluir minha resposta. Qual a distância do ponto O daqui até o ponto B? Soma 30 com 5 e 5. Quanto dá? 40 metros. A distância do ponto O ao ponto B é de 40 metros. Viu que bacana? Questão 3. Apareceu um gráfico. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Quais são os zeros ou raízes dessa função? Vou marcar onde acontece isso. Zeros ou raízes da função são os pontos que cortam o eixo x. Aqui o eixo x. Olha aqui onde que corta. Só marcar a bolinha. É o zero e quem? E o 6. Pronto. B. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Eu quero saber o par ordenado que formou isso aqui, este ponto aqui. Se está bem aqui, ó, no centro, o x é 0 e o y é 0. E aqui, este ponto cortou o eixo x, significa que x é 6 e y, porque cortou o eixo, é 0. Pronto, achei. São 0 e 6. Posso colocar 0 e 6 também, tá bom? C. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Gráfico dessa função. Acabei de representar. Vértice. Olha que bacana a representação. É o 3 com quem? Com 9. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Gráfico dessa função. Olha lá o vértice. 3 e 9. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Aqui, já marquei. É o 0 e 0. É os pontos, as coordenadas. Como a concavidade da parábola é aberta para baixo ou para cima? Para baixo. Então, o coeficiente A é maior ou menor que 0? Quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, A é menor que 0, tá bom? Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou máximo da função. Máximo. Concavidade voltada para baixo, A menor que 0, ponto máximo. Continuando. F. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? E qual é a lei de formação dessa função? Um vai ajudar a responder o outro. Observe o seguinte. Eu tenho que achar o valor dos coeficientes numéricos A, B e C, analisando o gráfico. Para poder achar os valores dos coeficientes A, B e C, eu tenho uma lei de formação. Daqui a pouquinho eu coloco ela. Só que para poder localizar, eu tenho que achar os pares ordenados de cada ponto aqui representado. Tá bom? Vamos começar a analisar mais. Lei da função quadrática, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pronto, eu vou achar coeficiente A, B e C. Já está representado na lei. Agora, localizar os pares. O par que formou este aqui, 0 e 0. O outro, 6 e 0. E o vértice, 3 e 9, certo? 3 e 9. Outra coisa importante aqui. O coeficiente C é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y no 0. Eu já sei quem é C.
C é 0. Certo? Agora eu vou pegar os pares ordenados que eu vou trabalhar. 6 e 0, 3 e 4. Olha que bacana. Vou começar com 6 e 0. Vou usar a lei da função quadrática. Vou usar essa função aqui. No lugar de y, eu vou colocar 0. No lugar de x, eu vou colocar 6. Vou substituir. 0 mais o a eu repeti, vezes 6 ao quadrado, que é o valor de x, mais b que multiplica por 6, mais 0. Por que 0, professora? O C vale 0. Certinho? Eu substituí. Substituí o C, que eu sei que é 0, o y, que é 0, de acordo com o par ordenado aqui, e o x, que é 6. Então, cada letra teve o seu valor que eu encontrei na análise. Vamos resolver. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36a. Juntou. 6 vezes b, 6b. Como C é 0, eu eliminei ele. Tá bom? Troquei de lado, troquei de membro. O que estava no segundo membro, eu coloquei no primeiro membro. 36a mais 6b, igual a 0. Quando troca membros com membros, um membro vai para outro lugar, o outro vai para outro, não precisa mexer no sinal, tá bom? Tudo que estava no segundo membro, eu passei para o primeiro. E tudo que estava no primeiro membro veio para o segundo. Não houve alteração de sinais. Vou dividir por 6, para ficar mais fácil a conta. 36 dividido por 6 é 6, ficou 6a. Mais 6 dividido por 6 dá 1, então ficou b igual a 0. Ainda não achei o valor de a e nem de b. Tá vendo? Eu só achei uma pequena equação para um sistema que eu vou montar agora. Equação com duas variáveis. Agora eu vou pegar o segundo par ordenado. 3 e 9. No lugar de x, eu vou colocar 3. Vou colocar aqui para entender. E no lugar de y, eu vou colocar o número 9. E o c é 0. Substituindo. Usando essa lei da função. Y, coloquei o 9. A que multiplica por 3 ao quadrado, mais b vezes o 3, que é x, mais 0, que é o valor de c. Já vou tirar ele. Ficou o seguinte. Repete o 9 igual 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9a. Juntando com a, tudo multiplicando. E b vezes 3, 3b. Troco de lado. Vou dividir por 3, para ficar mais fácil. 3a mais b igual a 3. Dividi esse aqui por 3, deu 3. 3 dividido por 3 deu 1, não preciso colocar. 9 dividido por 3 deu 3, certo? Agora eu vou pegar essas duas equações com duas variáveis e vou montar um sistema para encontrar o valor de a e b. Um pouquinho puxado, mas presta atenção. A primeira, 6a mais b igual a 0. A segunda, 3a mais b igual a 0. Eu tenho que cortar uma letra aqui. Para cortar uma letra, tem que ser um sinais diferentes e números que tem que ter iguais aqui. Por exemplo, se eu cortar o b, eu tenho b, não tem jeito. Aí eu tenho 6a, tenho 3a, não tem jeito de cortar. Então, eu vou multiplicar uma delas por menos 1. Vou trocar o sinal. Repeti a primeira e troquei o sinal da segunda. Ficou menos 3a, menos b, que é igual a menos 3. Sinal de todos. Olha que bacana. 6a tira 3a's, fica 3a. Aqui eu tenho b, eu cortei já. Eu tenho b e tiro b, posso cortar. Elimina. 0 menos 3, menos 3. Aí ficou 3a menos 3. 3a igual a menos 3. Deixa a letra a sozinha. Repete o menos 3 e o número que está com a letra passa dividindo. 3 dividido por 3 deu menos 1. Achei o valor de a. Agora, para encontrar o valor de b, é só eu copiar uma dessas duas aqui e substituir. No lugar de a, eu coloco menos 1. Peguei a primeira. Ficou 6 menos 1, mais b igual a 0. Menos b, multiplicou 6 menos 1, menos 6, mais b igual a 0. Deixei o b sozinho e passei o 6 para lá, trocando o sinal. Achei o valor de b. Pronto, concluí. Eu tenho o valor de a, que é menos 1. Eu tenho o valor de b, que é 6.
e eu tenho o valor de C, que é 0. Completei a letra F. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? Qual é a lei de formação dessa função? Eu tenho a lei, que é a função de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Só substituir. Aonde for A, eu coloquei o menos 1, x ao quadrado. Aonde é B, eu coloquei o 6, 6x. O c, como é 0, deixei de lado. Eu não coloquei. Achei a função pedida, que formou este gráfico. Tá bom? Função de x, que é igual a menos 1x ao quadrado mais 6x, é a lei da função quadrática que gerou esse gráfico aqui ao lado para tirar as informações. Viu que bacana? É muita coisa, né? Questão 4. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola, como a que está representada no gráfico ao lado. Responda as questões que seguem. Nós temos um golfinho, certo? Aí ele fez um salto. Olha que bacana. Fez esse salto aqui. Esse salto é uma trajetória, é uma parábola. Certinho? Olha que bacana. Letra A. Qual foi a altura h em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? Aqui o ponto máximo. É o ponto máximo. É só olhar a altura. Olha a setinha. Quanto? 4 metros. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? Ele iniciou o tempo em 0 e parou aonde? No 2. Qual a resposta? Ah lá, ele iniciou 0 e parou no 2. 2 segundos. Completou. Com 2 segundos, ele atinge a altura máxima. E com 4 segundos, ele retorna à água. Viu que bacana? Bons estudos, obrigada. Tirem as fotos e enviem para a professora. Até a próxima e fiquem com Deus.